E aí, pessoal, preparados para mais um editorial cheio de notícias de tudo que aconteceu aqui na política nacional nas últimas 24 horas? Pois bem, a gente fez aqui um resumão aqui de tudo que aconteceu e pode ter certeza de uma coisa: o dia ele é excelente quando o Lula, o Lindenberg Farias e o Haddad aparecem chorando ao vivo no fim do dia. E a gente vai mostrar aqui para vocês tudo que aconteceu dessa situação aí. Para quem não está sabendo, o governo federal e toda a esquerda queria empurrar a goela abaixo de toda a população um aumento de imposto de mais de 20 bilhões de reais para arrecadação do ano de 2026. Curiosamente, um ano eleitoral onde o governo federal tem que ter dinheiro no bolso. E esse pessoal, a gente entende que eles não sabem arrecadar de outra maneira se não for colocar imposto em cima da população. Mas teve grande vitória do Congresso Nacional, que bateu no peito e cortou as asinhas aí do governo federal. A gente vai mostrar para vocês aqui tudo que aconteceu, que eu garanto que é muito satisfatório ver esse pessoal aí chorando ao vivo. A gente vai trazer os vídeos aqui todos para vocês, para todo mundo ficar muito bem atualizado. Meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e a gente está aqui no canal Editorial Central, canal aí que tem parceria com o Dr. Sandro Gonçalves. Vamos de matéria aqui que é o mais importante. Pessoal, olha só, para todo mundo entender melhor aqui, a gente vai colocar uma publicação feita pelo portal G1, onde diz aqui, onde traduz toda a situação, onde o governo quer criar mais de 8 impostos para aumento de gasto público, que está desenfreado, que o governo hoje ele está sabendo de onde tira mais dinheiro para entupir os buracos que está tendo aí. Olha só esse vídeo aqui feito aqui pela Globo News. O ano que vem já se apresenta como muito difícil para o governo nesse fronte fiscal. Por quê? Porque o governo aprovou uma regra, um marco fiscal que ele se compromete com um aumento de gastos, uma meta fiscal de equilíbrio das contas públicas, só que o gasto do governo segue crescendo. Ele não muda isso. E se ele não muda isso, bom, então periodicamente ele cai nessa situação em que ele precisa garantir ou os próximos meses ou os próximos anos. Na previsão do governo, do orçamento no ano que vem, ela já tem uma série de coisas bastante fictícias ali para fazer as contas baterem, né? Só que ela também depende dessa MP. Precisa ter essa receita extra aí de cerca de 20 bilhões para o ano que vem, para minimamente, para que essa conta já meio fictícia, ou vamos dizer, muito otimista do governo para o ano que vem, para que ela faça algum sentido. Então, se ele não tiver isso, ele está em péssimos lençóis. Um governo que só está nessa situação, por quê? Porque não fez a lição de casa econômica, que é o quê? Uma discussão mais séria sobre a evolução estrutural do gasto público brasileiro. O gasto obrigatório do Estado brasileiro, ele apenas cresce. Parte desse crescimento obrigatório, inclusive, cresce mais rápido do que a própria regra do governo de controle de gastos permite. A conta simplesmente não fecha e o governo não teve a disposição ou a coragem de mexer nisso até agora. Está empurrando com a barriga, a conta começa a chegar ano que vem, mas a gente sabe que é ano eleitoral, então provavelmente a gente vai ver mais arremedos, mais jeitos de desconsiderar gastos para que eles não entrem no cálculo oficial da meta. Só uma coisa certa, qualquer economista que entende minimamente aqui de economia sabe que o Brasil, por exemplo, ele está gastando muito mais do que está arrecadando e a conta não fecha. É que nem se você abrir uma empresa aí hoje, você gasta muito mais do que vende. Então a conta não fecha, o governo, segundo todos os economistas aí, a partir do ano de 2027 vai ser um colapso fiscal, porque esse governo não tem assim, nenhuma mínima noção de economia. O ministro Fernando Haddad aí disse mesmo que ele dá alguns pitacos ali e não sabe de nada. E o Paulo Guedes e a gestão Bolsonaro, ele ensinou muito bem que até cortando impostos tem como arrecadar mais. E eles batem nessa tecla, batem forte. E, pessoal, eles querem arrecadar mais de 20 bilhões de reais para o ano de 2026. Só que o Congresso, por meio aí da maioria, conseguiu derrubar toda essa situação, porque o Lula ele queria, mas porque queria esses 20 bilhões no caixa. Mas aí a gente pergunta, por que ele tem que colocar mais imposto? Por que ele não tira os gastos do governo? Porque pelo que a gente viu aqui, pessoal, desde o ano de 2023 o Lula e a Janja já gastou mais de 5 bilhões de reais só com viagens, com transporte e hospedagem em hotéis de super luxo. Que negócio esquisito é esse? Só com a Lei Rouanet foi mais de 16 bilhões de reais que gastou só no ano de 2024. Aí eles vêm com essa situação aí falando que tem que arrecadar mais. Por que ele não corta esses gastos que não faz bem nenhum para a população? Porque você deixar de atender a saúde, atender a educação para ter Lei Rouanet a todo vapor desse jeito aí, que é isso?
Isso aí é um escárnio com a população. Aí, quando teve essa derrota, o Lindenberg Farias aqui, ele apareceu todo desesperado com a situação, porque ele não aguenta mais perder ali no Congresso, porque o PT hoje ele está isolado na Câmara. O centro e a direita estão unidos aí em certas pautas aí que não vai deixar nada acontecer nesse sentido aí, para aumentar imposto para a população brasileira. Priorizaram pautas que não tinham nada a ver com a vida do povo, como anistia para Bolsonaro, como o PEC da blindagem. Um Congresso que vai tirar 35 bilhões. Para quê? Dos mais ricos. Para que haja cortes em educação, saúde, programas sociais. Uma demonstração de indignação. Se eles acham que estão derrotando o presidente Lula, eles estão enganados. Eles estão prejudicando o povo brasileiro. Prejudicando o povo brasileiro, tirando imposto, mesmo às vezes que seja dos mais ricos, que geram muitos empregos aqui nesse país, que são donos das empresas, porque se o pessoal mais rico resolver sair do país, quem que vai dar emprego para a população que é mais pobre? Isso aqui é uma conta que é só louco para achar que um cidadão desse aqui tá certo. Eu lembro que quando derrubaram o IOF, eles diziam, acabou o governo só teve 98 votos. E ali, pelo contrário, começou a nossa virada. Virada de quê, moço? Esse cara aqui está ficando doido da cabeça, pessoal. Isso aqui não existe. Aí, pra gente mostrar tudo o que aconteceu aqui, o Gustavo Gayer trouxe um vídeo aqui dentro da sua própria rede social, onde eles comemoraram a vitória, que não vai ter, não, imposto triplicadamente aí para a população brasileira. Olha só. Presta atenção. Olha que derrota do governo que quer arrancar mais dinheiro do povo brasileiro. A gente está fazendo a retirada de pauta. Não vamos deixar o governo aumentar o imposto. Vai sair o resultado agora. Vamos dar uma olhada. Vai dar sim. Vai dar sim. Vai dar sim. Pessoal, deixa nos comentários o que vocês achou dessa situação que aconteceu aqui, que, na minha opinião, foi sim uma grande vitória. Não é questão aí de querer colocar mais impostos aí no povo mais rico, é porque já tem imposto demais. E não é dessa forma aí, só colocando imposto, que vai fazer o governo arrecadar mais. É só fazer um corte de gasto aí, como a gente tem falado, que muitas coisas aí se resolvem. Hoje o governo Lula tem mais de 37 ministérios. Isso aí é uma loucura. A gente pesquisou a fundo aqui, isso aí gera para os cofres públicos de mais de 30 bilhões de reais. Só de ministérios ali que não existe, ministérios ideológicos, fora isso que a gente está falando aí, que é Ministério da Defesa, essas coisas aí não, é os ideológicos, coisa que não tem nem muita coisa a ver com a população. Então fica aí a nossa indignação de tudo que acontece nessa parte do governo, que isso aí é um escárnio com toda a população. A gente vai colocar um vídeo aqui para vocês agora, para a gente mudar um pouco o assunto, que é um vídeo... A gente vai colocar aqui uma análise política do Jorge Serrão, comentarista político, onde ele diz aqui que o Eduardo Bolsonaro é o cara mais forte assim da direita para combater o Lula em 2026. Vamos acompanhar aqui o que ele disse. Eduardo Bolsonaro é o candidato com maior potencial para derrotar Lula, além do pai dele, Jair Bolsonaro. Pois é, essa é uma leitura possível da recente pesquisa GERP. Muito interessante. Essa pesquisa está indicando que a unificação da direita no segundo turno acelera o cenário que pode complicar a vida de Lula. Porém, a fragmentação da direita favorece Lula no primeiro turno. Então, o jogo da sucessão presidencial está completamente aberto. Por isso, a Petelândia vem com toda a fúria contra Eduardo Bolsonaro. Porque ele pode ser um nome alternativo ao pai dele, se ficar impedido de concorrer, com possibilidade concreta de afrontar o favoritismo, pelo menos em tese, de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o jogo está aberto, escancarado para 2026. E
Não tem nada fechado, faltando um ano para a sucessão presidencial, você não tem nada que indique claramente que tem jogo decidido. Pois bem, isso aqui foi uma análise política aqui do Jorge Serrão, e a gente entende aí que realmente agora o Supremo Tribunal Federal e todos os envolvidos ali para poder prejudicar o Eduardo Bolsonaro, isso aí é fato que eles vão querer caçar o mandato, vão querer tirar ele da política para ficar inelegível, é tudo isso aquilo que eles fazem. Quando ele vê que tem um adversário ali que tem grande potencial para derrubar o sistema, aí eles vão fazendo tudo isso em volta aí para chegar muito perto das eleições e cortar o cara. E a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro é um cara que tem feito um trabalho excelente, é um cara que não tem o poder da caneta, mas tem grande influência, principalmente lá nos Estados Unidos, e tudo que aconteceu, a gente acredita que grande parte foi por conta, assim, de todo o trabalho que ele fez, porque assim, os Estados Unidos têm muitos problemas, às vezes poderia acontecer do jeito que aconteceu, mas poderia demorar muito mais. Aí o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo teve sim suas competências ali para fazer isso tudo acontecer. E a gente acredita sim que o Eduardo Bolsonaro é um cara totalmente capaz, mas vai depender aí do aval do presidente Bolsonaro. Porque a transferência de voto, eu acho que vai ser feita assim mesmo só quando o Bolsonaro der o aval. Porque independentemente de tudo que acontecer, a gente vai ter que esperar aí, essa água baixar, essa poeira acontecer aí do jeito que está acontecendo. A gente vai trazer para vocês aqui as notícias em primeira mão de tudo que acontecer na política. Já já a gente volta aqui com mais informações. Se você gostou, deixa o seu like, já comenta aí, já ajuda o nosso canal a bater a nossa meta. Tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.